Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Thales, Thales Damasceno de Lima, né? Sou aqui do estado, moro no estado de Goiás, né? Sou ali da comunidade Calunga e ali da região do lado do Tocantins, né? Sou historiador, escritor, poeta, né? Estou aqui nessa mesa de hoje, né? Para comandar esse debate, né? E a gente tem a Laís, a Juliane, né? Eu vou previamente apresentá-las, mas assim, gostaria que elas se apresentassem, né? E tudo mais. A, a Laís, né, advogada popular, coordenadora da Associação de Advogados e Advogadas e Trabalhadores Rurais da Bahia, a ATR, né? A Juliane Souza, jornalista, quilombola, formada em letra pela Universidade Federal de São Paulo, fundadora da Mídia Quilombo, apresentadora de TV, podcast, roteirista, consultora de diversidade e inclusão, né? Curadora de literatura negra e gestora cultural. Isso é um pouco, né, dessas potencialidades que são essas mulheres que são aqui hoje, né, todo mundo, e aí a gente vai trazer esse debate aqui. Na fala de hoje, né, como temática, nós vamos buscar, né, debater e aqui qual é a influência e o impacto, né, das notícias, das fake news, assim, né, para as comunidades quilombolas, para os povos tradicionais, né, vendo que cada vez mais a gente tem essas notícias aí, e a gente vai começar a comentar algumas notícias atuais, outros casos, né, eu acho que as meninas também vão trazer vários exemplos, né, coisas que aconteceram, assim, algumas questões até sérias, né, então, de morte, de perseguição e tudo, infelizmente, por conta dessas notícias falsas, tá? O debate a gente vai começar com 20 minutos, assim, de fala para cada, se estender mais um pouco, eu aviso no chat para vocês, para a gente ficar com os 20 minutos restantes, sim, para debater, trocar uma ideia, tá bom? Minha tela está fixada para vocês, assim que vocês forem falando, eu vou fixar a tela de vocês e vou deixar a minha tela pequena e com a câmera desligada para não atrapalhar vocês. Peço que mantenham o microfone desligados, tá? Então, sempre quando for falar, levantem a mão para a gente para aparecer aqui na sequência, né? Para eu seguir. Se a sua internet não estiver muito boa, então desligue a câmera, mas se quiser deixar a câmera ligada, seria bacana, tá? No mais, eu passo para a Juliane, né, para estar começando a nossa fala e tudo mais. Olá, gente, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar, que acho que é uma conversa, né, sobre os nossos territórios e como todos nós somos impactados por essas notícias e por essa comunicação, né, que cada vez mais vem falando da gente de forma muito errônea, né? Eu queria agradecer muito o convite do Raimundo, que mandou um convite lá no Mídia. Ei, participa aqui da roda de conversa desse jeito, gente. Participa aqui da roda de conversa? Falei, participo, vou lá. Estou aqui. Eu queria agradecer. Thales, eu já conheço, lembrei de você agora do Islã dos Quilombos, que a gente já se falou em algum momento sobre. E quem mais? Eu não conheço vai participar, a Laís Franco, que está aqui também, não conheço, prazer. É muito bom estar aqui com todos vocês, muito bom. Esse, para mim, é o verdadeiro aquilombamento. E falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, eu sou do Quilombo Bom Jesus dos Pretos, que fica ali no estado do Maranhão, em Cândido Mendes, não sei se vocês conhecem, que é um município que fica mais perto ali do Pará. Por esse motivo, eu acabei nascendo no Pará, e minha mãe saiu do Quilombo para me parir lá no Pará e depois voltou. Toda a minha família, eu tive que migrar para São Paulo com 11 anos de idade, parte da minha família, da parte da minha mãe, já estava aqui em São Paulo. Eu tive que migrar, porque até hoje, acho que todo mundo aqui sabe que os territórios quilombolas têm grande dificuldade em acesso à educação a partir de uma determinada série. Então, eu só consegui fazer no território até a quarta série, depois tinha que estudar. Até hoje, no meu território, isso é uma dinâmica. As crianças precisam sair para a casa de algum tio, ou em Belém, ou em São Luís, onde for, para continuar estudando, e isso não foi diferente comigo. Então, com 11 anos, eu tive que migrar para São Paulo,
para continuar os estudos, enfim, naquele modelo também na casa de tia, para ajudar a tia, que a gente sabe o que isso significa no final das contas, para ajudar a tia nos afazeres domésticos e assim conseguir estudar e tal. Meus pais, minha mãe, meu pai continuaram no território. O território é Bom Jesus dos Pretos e tem também Santa Bárbara. Esses dois territórios são praticamente, todo mundo é minha família, praticamente não, são territórios da minha família, a família inteira, acho que todo mundo aqui que é quilombola sabe como é que essas coisas funcionam, então é primo, é tio, então não tem ninguém que não seja da família. Vivi em São Paulo por muito tempo, me formei aqui, me formei em gestão cultural, me formei em letras, jornalismo, enfim, e aí eu comecei a participar muito dos movimentos negros aqui em São Paulo, comecei a não me identificar dentro desses movimentos, porque é uma outra questão que eu venho trazendo muito na minha fala, é que existe uma diferença que a gente precisa aí colocar, que é somos todos negros, mas temos muitas diferenças e muitos atravessamentos, e um deles é geográfico. Então, pessoas negras sudestinas pensam como pessoas sudestinas. E eu vinha de um contexto de floresta, eu nem morei em São Luís, nem morei em cidade, nem nada. Então, eu saí simplesmente da roça e vim direto para São Paulo. Transitando pelos movimentos, comecei a entender que eu precisava voltar mais para casa, né? Então, desde que eu migrei para São Paulo, eu voltei para o território poucas vezes, né? Porque estava muito concentrada em estudar e também era muito difícil na época, era de ônibus, enfim, todas essas coisas, todos esses desafios. E no ano passado eu tomei a decisão, tive a oportunidade de conseguir um trabalho remoto, tomei a decisão de ficar mais tempo no território, eu fui para São Luís, fiquei lá durante o ano todo e fiquei no meu território, me reconectando com a minha família e principalmente com os desafios e com os problemas, né? E de alguma forma contribuindo e ajudando nos problemas específicos que tem os nossos territórios, que às vezes não deixa a gente olhar para outras questões como essa, por exemplo, de como a comunicação, de como a mídia pode impactar. Lá a gente tem problemas com búfalo invadindo o território, então tem esse tipo de problema que é muito comum dentro do território, que não deixa a gente olhar para outras questões que também são prioridades. Então, por isso que eu acho que todos nós, de alguma forma, estamos meio cansados de tudo isso, mas estamos aqui para continuar fomentando reflexões e pensando estratégias de como a gente pode minimamente se cuidar. E o tema da comunicação é um tema que vem me impactando há muito tempo, porque, principalmente, só para trazer só uma primeira introdução para vocês, a partir do meu território, o que aconteceu com o movimento de Luz para Todos. Lembrando que esses programas são muito importantes, né? Eu acho que a gente tem que ter acesso à internet, tem que ter acesso à luz, mas a gente precisa pensar como. O que aconteceu muito no meu território é que, para vocês terem noção, a minha avó foi a primeira a ter televisão. Então, todo mundo ia para a casa da minha avó para assistir televisão. E o que a gente assistia, e o horário que a gente assistia era o Jornal Nacional e a novela. Então, por muito tempo, era essa a programação que a gente via, né? E aí eu comecei a observar que isso já tinha um impacto no território, já tinha impacto nas crianças de quem estava nascendo. Por quê? Se a gente for aprofundar o que é, primeiro o Jornal Nacional, né, São Paulo e Rio, e a novela, que é um produto no Brasil, que é muito visto por todos nós e amado, sempre a referência é Rio e São Paulo, né? Ou a novela acontece no Rio, ou a novela acontece em São Paulo. Sotaque Rio ou sotaque São Paulo. Aquela mesa farta, aquela comida, todas essas coisas, eu comecei a perceber que isso já tinha um impacto na comunidade, porque a gente não se via. Então, quando a gente não se vê naquilo que a gente está consumindo o tempo todo, a gente passa a entender de forma consciente ou inconsciente que o que a gente não tem valor, que a nossa cultura não tem valor, que os nossos hábitos não têm valor nenhum, né? Então, hoje eu vejo um impacto muito forte nisso, principalmente na alimentação, por exemplo. Para mim, eu não sei como é que está acontecendo no território de vocês, não sei se todo mundo que está aqui é quilombola, mas para mim tem sido um sofrimento muito grande ver que as pessoas estão consumindo, por exemplo, o açaí com salsicha frita, o açaí com presunto, esse tipo de alimento, gente, que em São Paulo
é, um alimento, é um alimento sintético, né? Como já diria o nosso grande Nego Bispo, né? E a gente, no nosso território, a gente tem acesso a uma alimentação saudável, né? A gente continua, de alguma forma, plantando. Isso diminuiu um pouco no meu território, eu não sei como é que é no de vocês também. Mas eu, na minha infância, por exemplo, era a família inteira que ia para a roça para plantar. Hoje não existe mais isso. Hoje são os mais velhos, e os mais velhos estão morrendo. Os mais jovens não se interessam mais, né? Se interessam por outras coisas. Há muito tempo no celular, que é uma coisa que afeta todos nós em qualquer lugar, né? No Quilombo não ia ser diferente. Então, isso teve um impacto muito grande na nossa alimentação. A gente passou a comer coisas que se come na cidade, né? Porque vê isso na televisão, vê isso nos comerciais, enfim. A gente passou a diminuir esse tempo de roça para plantar ou para cuidar dos nossos alimentos. E se a gente pensar, por exemplo, ali no meu município, dificilmente tem saúde, tem hospital com estrutura. Então, para mim, é uma coisa muito grave, que é um novo projeto de extermínio da população quilombola, que é através dessa comunicação, dessa maneira de colocar as coisas, da gente não ver os nossos valores, a nossa cultura nesses espaços de comunicação, as pessoas passam a consumir esses alimentos que vão impactar a saúde delas e elas não têm acesso à saúde, não tem hospital. A minha família, quando precisa, vai para Belém, vai para São Luís ou vem para São Paulo. Continua da mesma forma, né? Então, para mim, isso é mais uma maneira é mais uma estratégia de extermínio, só que de uma maneira muito cruel, que é essa comunicação que deixa a gente, se a gente não discutir, não fazer isso que a gente está fazendo aqui com os nossos jovens, com a nossa comunidade, é uma comunicação, uma influência muito grande que a gente dificilmente questiona por que está comendo esse alimento, né? Porque é novo, é diferente, então deixamos de tomar o açaí com peixe ou com camarão para substituir por esses alimentos sintéticos que vão impactar na nossa saúde. Eu acho que esse é um tema que acho que daria para a gente dividir e sair discutindo de outras formas de como a gente proteger mais ainda os nossos de acesso a esse tipo de veneno. A outra coisa é a questão da desinformação sobre os direitos à terra, né? Então, se a gente não tem uma informação de que a gente tem direito, que é um direito nosso que foi conquistado com muita luta, e isso na comunicação vir de forma atravessada, a gente perde força de luta dos mais jovens que podem estar com a gente nesse entendimento de quanto que isso é importante, que é um legado nosso, que é a construção da nossa cultura, do nosso ser, do que a gente é, a maneira da gente existir está relacionado à terra. E esse assunto, para mim, também é muito importante, porque quando a gente fala de direito à terra, hoje no Brasil, a comunicação colocou isso apenas como se fosse um tema dos indígenas. Mas a gente sabe que se eles perdem, a gente também perde, tem um impacto na gente em relação a isso. Então, é mais um tema que a gente precisa ter espaço para protagonizar esse direito à terra, que é uma luta nossa também, e a gente não tem. E a gente não tem espaço nem nas mídias que estão aí, que são antirracistas, porque essas mídias antirracistas que existem, que são poucas, elas estão no contexto muito do Sudeste, né? E o Sudeste, como um todo, não olha para o Norte direito nem para o Nordeste. E aí, indo mais embaixo, não olha para os quilombos. Porque se a gente for colocar numa pirâmide aí, nesses debates sobre terra, a gente está junto com os indígenas, que esses são os nossos parceiros, quando a gente fala de quilombo, acho que a luta ali está muito próxima, mas em termos de visibilidade, nós somos os últimos. A gente não está nos debates sobre climas, a gente não consulta a gente sobre, por exemplo, questão climática ou questão de meio ambiente, dificilmente a gente está nessas mesas de decisão, e a gente precisa falar mais sobre isso para chamar a atenção por nós mesmos, para ver se a gente consegue estar nesses espaços. A outra questão é, gente, já foram 20 minutos, preconceito, discriminação. Pode falar, ainda não. Não. Preconceito, discriminação racial.
também o entendimento sobre isso pode impactar na construção de estereótipos sobre o que é quilombola. Não recentemente, já faz algum tempo, meu tio aqui em São Paulo, ele ficou muito decepcionado com o Mano Brown, por exemplo, porque o Mano Brown fez uma pergunta foi num podcast que ele entrevistou, acho que a parenta ou um parente da mãe Bernadette, não sei se vocês acompanharam isso. E ele perguntou se no Quilombo tinha pessoas brancas, né? E aí, para o meu tio, isso foi um absurdo, porque o Mano Brown deveria saber que no Quilombo tem sim, pode ter sim pessoas brancas. É claro que essas pessoas brancas que estão no território quilombola têm uma construção da sua identidade, tem a ver com a violência, né? Não tem a ver com o romantismo. Isso não é romântico, mas tem lá as pessoas de pele mais claras, tem pessoas retintas e tem pessoas brancas também. Então, a construção desses estereótipos sobre o que é ser quilombola pode impactar a gente em oportunidades de emprego, por exemplo, da gente estar em espaços de decisão. Eu, particularmente, tenho experiências em relação a isso, das pessoas, né? Você é quilombola, veio da Amazônia, as pessoas, de uma certa forma, te entendem como uma pessoa quase boba, sabe? Uma pessoa inocente, uma pessoa ingênua, né? Então, esses estereótipos têm um impacto muito grande na nossa vida e em lugares que podem decidir a nossa existência neste país. Outra questão também que tem a ver com isso é o entendimento de que o governo privilegia os quilombos, né? Com as bolsas, com os programas, enfim. Isso pode fomentar mais ainda a questão do preconceito e discriminação em relação a pessoas quilombolas, se essas informações não forem passadas de forma correta a partir da construção do que é o quilombo, né, de quem somos. Outra questão é a dificuldade de acesso a políticas públicas, saúde, educação. No começo eu relatei para vocês, o meu território até hoje não tem acesso à saúde, de fato, um hospital equipado, sempre foi uma luta. A gente precisa sair do território para conseguir fazer uma consulta, fazer uma cirurgia. Enfim, eu tenho inúmeros casos na minha família de erros médicos grotescos. Isso é mais um sofrimento que gera para a gente e para a família inteira nesse sentido, né? Invisibilidade da nossa cultura, do que nós somos de fato, porque nós temos aí uma questão que nós somos quilombolas e também somos pessoas negras. Então, dentro dos programas que tem, a gente pode participar, a gente pode fazer essa autodeclaração das duas formas, dependendo de como for, né? Tanto como quilombola, ou tanto como apenas uma pessoa negra. Então, invisibilização da nossa cultura, do que nós somos, de que somos um grupo étnico, que tem política e que tem cultura e que tem sabedoria, e que tem modos de vida diferentes, isso pode vem impactando já, como eu falei para vocês lá no começo, sobre o nosso entendimento próprio interno do que a gente é, qual que é a importância da nossa cultura. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção aqui, em São Paulo, no Sudeste, as pessoas estão pensando em alimento orgânico, alimento natural, consumindo alimento de agricultura familiar, ou agroecologia, esses nomes todos que a galera dá aqui, como se fosse uma inovação. Isso é simplesmente só a nossa vida, gente. A gente vive dessa forma, sempre viveu dessa forma. Então, quando os nossos não conseguem olhar com valor para o que a gente para o nosso modo de vida, e passa a consumir o que é visto na cidade e tal, a gente perde muita força. Porque enquanto no Sudeste as pessoas que têm dinheiro estão consumindo alimentos orgânicos e naturais e procurando referências sobre isso, parece que a gente está fazendo um caminho inverso. Mas é porque nós somos muito impactados por uma narrativa que não tem a ver com com o nosso modo de vida, com a nossa existência, né? Porque são coisas que a gente acessa na televisão e na internet, né? Que não diz nada sobre nós. Outra questão é a nossa vulnerabilidade política, né? Que pode enfraquecer a luta pelos direitos básicos que a gente vem lutando há muito tempo, que é saúde, educação, acesso a saneamento básico, acesso à água, né? Eu acho que um dos grandes projetos aí é a questão de poços artesianos. Eu já participei de alguns projetos na organização Fundo Brasil, que é para construção, por exemplo, de poços artesianos, porque, de fato, não dá mais para os nossos mais velhos
botar uma lata d'água na cabeça, nós estamos em 2024. E outra coisa que acho que, para finalizar, a gente precisa pensar como que a gente pode se organizar em termos de comunicação mesmo, né? Que é, o censo para quilombo começou no... O primeiro censo de quilombo foi no ano passado. Então, censo é uma coisa fundamental, importante para a questão de assegurar as nossas políticas. Porque se a gente não tem censo, é como se a gente nem existisse. Então, uma reflexão super importante é, então, se o censo passou a existir para a gente no ano passado, isso é muito grave, porque é como se a gente não existisse. Se a gente não existe, a gente não tem direito à saúde, a gente não tem direito à educação, a gente não tem direito a nada, porque a gente não existe. Então, a partir do momento que existe o censo, a gente, a partir de agora, precisa começar a bater nas portas e buscar esses nossos direitos, exigir esses direitos, porque agora existe esse censo, né? Eu acho que a CONAC está aí, existem o Raimundo cresceu muito com a TV Quilombo, ganhou uma grande visibilidade. Acho que a gente tem nomes muito importantes nesse lugar de pensar a luta quilombola, mas acho que ainda não é suficiente, porque, querendo ou não, acho que um outro desafio é a luta quilombola está no guarda-chuva do movimento negro. O movimento negro, como todo, não dá conta. Eu acho que agora a gente entende a parceria, a gente entende que isso é importante, mas o movimento negro não dá conta das nossas pautas, porque as nossas pautas têm uns outros atravessamentos que estão muito mais próximos do movimento indígena do que de um movimento negro extremamente urbanizado ou sudestino. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso como entender o que a gente vai se aliar ou entender quais são as pautas que a gente vai discutir junto ao movimento negro e quais são as pautas que a gente precisa olhar como grupo e como comunidade quilombola, que tem a ver com território, tem a ver com alimentação, tem a ver com saúde, tem a ver com as nossas culturas, hábitos, que não passam por esse entendimento do que hoje é o movimento negro, que está muito pautado, preocupado com as questões que acontecem nos centros urbanos, com violência nas comunidades, nas favelas. A gente também tem a questão das violências, mas é num contexto rural. Então, são temas similares, mas são diferentes. Então, acho que a gente precisa entender melhor como a gente precisa se organizar em casa, né? E entender que, assim como a gente não aparece muito nas mídias antirracistas, isso é uma coisa, por isso que eu criei o Mídia Quilombola, apesar de que ele está lá, coitado, parado, abandonado, estou aqui falando que a gente precisa se organizar, mas ainda não consegui me organizar com os comunicadores quilombolas do Brasil para a gente fazer a coisa de fato acontecer, porque tudo também depende de incentivo e de grana e de tempo, enfim, uma série de coisas. Mas como a gente fazer a nossa própria comunicação, gente? Se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, porque só a gente pode falar da gente, porque só a gente pode falar dos nossos problemas, só a gente pode falar da nossa cultura, dos nossos valores, trazer isso de forma positiva e também trazer as provocações necessárias, tanto para o movimento negro como para a sociedade como um todo. Então, é isso, essa minha primeira fala. Eu acho que eu vou deixar aqui aberto para quem quiser fazer perguntas, enfim, questionamentos. Eu acho que a gente está aí para trocar, é uma conversa mais... Eu entendo que esse espaço é para a gente trocar e talvez daqui sair um pouco mais organizados em termos de comunicação. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Juliane. Assim, de fato, potência, muitos insights, assim. Essa roda vai girar, vai ser boa esse giro aqui. Agora eu vou chamar a Laís, Laís Franco. Deixa eu só fixar você aqui, Laís, para todo mundo. Pronto. Aí pode se apresentar, pode começar. Oi, gente, boa tarde. Quero inicialmente me apresentar, né? Sou Laís Franco, uma mulher preta, de povos de terreiro, né? Também de comunidade tradicional. Sou mãe de um pequeno chamado Nirê, de 2 anos. Já chega da escola e aí, a qualquer momento, vocês podem ver também ele aparecer aqui na tela.
Sou advogada popular, sou mestranda também, estudo regularização fundiária e atualmente estou nessa tarefa da coordenação da Associação de Advogados e Advogados Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Bahia, mas que também tem uma atuação ali na região da fronteira agrícola do Mato Piba. Eu quero inicialmente também agradecer a Ludmila, né, que fez esse convite para a ATR, em nome da Articulação Agrifogo. Também dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa roda de conversa, participando dessas trocas de conhecimentos e partilhando essas vivências que a gente tem nos mais diversos territórios, né? Trazer um pouco também, né, dados, que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de dados, e isso que a Juliane traz, né, da importância do censo, em que pese muito tardia, vai dar visibilidade total, assim, a muitos dos problemas que estavam escondidos, né, que estavam silenciados. Então, hoje a gente consegue ter esse reconhecimento de forma mais institucional, né? O IBGE traz esses dados e que a gente consegue, a partir disso, potencializar nossas lutas e dizer que o Brasil, né, é um país que somente 2 estados não têm comunidades quilombolas, então isso é muito representativo, né? Um país que tem praticamente 8.000 comunidades quilombolas. E aí eu estou falando do estado da Bahia, que é o estado que tem a maior quantidade de pessoas quilombolas, né? Logo depois vem o Maranhão, que aí o Maranhão tem mais comunidades, e em segundo lugar vem a Bahia, e aí fica nessa disputa boa dessa riqueza cultural, que são os quilombos, que são as comunidades tradicionais. Então, Bahia e Maranhão aí vão representar praticamente 50% da população quilombola do país, né? E aí, com esses dados do censo, a gente observa também o quê? Que, em que pese tem essa grande quantidade de população e de comunidades de territórios tradicionais quilombolas, apenas 12% desses territórios eles estão oficialmente delimitados. Então, isso é um grande problema, né? E aí a gente vai encontrar diversos gargalos nesses procedimentos de regularização fundiária, que é o que vai acabar acarretando todo e qualquer problema oriundo de um território quilombola, vai estar de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, atravessado pela ausência da regularização fundiária, né? Então, assim, desses gargalos, eu consigo destacar, assim, ao meu ver, que um principal é a morosidade e a inércia do poder público. Então, quando o poder público ele não tem interesse, que é o que a gente vê no Estado brasileiro, de não fazer esse procedimento de regularização, então os gestores, as gestoras, eles vão ter esse papel de, ainda que coloquem essa temática de formas transversais, isso não vai ser prioridade, tá? A gente tem uns dados aqui de maio de 2023, que tínhamos mais de 1.800 procedimentos abertos no INCRA. Então, a Terra de Direitos, ela conseguiu fazer uma pesquisa justamente com a CONAC também, de que da forma como os procedimentos de regularização fundiária estavam caminhando, a gente precisaria de mais de 2.000 anos para titular integralmente esses territórios. Então, isso é muito grave, é muito preocupante, e não tem como não responsabilizar o poder público diante dessa inércia, dessa morosidade que os procedimentos de regularização fundiária sofrem, né? Assim, desde a Constituição de 88, que é quando a gente vai ter ali mais ou menos uma redação de reconhecimento dos territórios quilombolas, né? Não de forma tão satisfatória, mas é o que vai levantar esse debate. Então, de lá para cá, apenas 54 territórios foram titulados pela União, sendo que desses 54, que é um dado assim, de 2 anos atrás, mas que eu acho que é muito pertinente, que assim são 34 anos, apenas 54 territórios titulados, sendo que apenas 30 foram titulações parciais e 24 titulações totais. Então, a bem da verdade, apenas 24 territórios foram titulados ao longo desses 34 anos,
né, de legislação federal, constitucional, que vai resguardar o território quilombola. E aí, com isso, a gente observa que, de fato, é preciso ter muito mais, como é que eu posso dizer? É preciso que o Estado tome partido, de fato, dessa luta de regularização fundiária dos territórios tradicionais, porque ainda precisa ser feito muito para que isso se resolva e se tenha, de uma forma satisfatória, as políticas que já existem muitas legislações que podem ser usadas favoravelmente às comunidades tradicionais, e, no entanto, o Estado ele se mostra muitas vezes, em maioria das vezes, silentes e omissos diante disso. Nos últimos 2 anos, a gente observa com o retorno do governo Lula, em que pese todo o sentimento de esperança que a gente tem com esse retorno, mas de uma forma também muito tímida, né, muito morosa, ainda não se tem resultados satisfatórios, né, desse governo, do caminhar desse governo. A gente participou, né, tem conhecimento de algumas portarias de reconhecimento que já foram publicadas, alguns RTIDs, porém a titulação, que é o ponto crucial e mais importante, ainda não se tem notícias de mandamento satisfatório e necessário, né, do que se precisa. E isso a gente vai entender também pensando no engessamento orçamentário, né? O poder público ele não oferta muito dinheiro para os procedimentos de regularização fundiária. A gente vai observar que do ano passado para esse ano teve uma alteração considerável, né? Em consulta à lei orçamentária, a gente tem que em 2023, ano passado, foi disposto 749 mil para procedimentos de regularização. Esse ano, 144,3 milhões. Então, assim, é uma diferença muito grande, mas a gente ainda não consegue observar na prática, né, como é que esse dinheiro tem sido alocado para possibilitar esses procedimentos. Mas é preciso também entender que o engessamento orçamentário está diretamente ligado ao fato de que esses procedimentos eles não caminham como deveriam ser. E aí a gente vai ter também um outro ponto que vai trazer como gargalo dessa morosidade inércia, né, dos procedimentos de regularização fundiária, que são os modelos de desenvolvimento econômico. Aqui na Bahia mesmo a gente acompanha, né, e também é noticiado, é de pleno conhecimento, diversos empreendimentos que são validados pelo Estado, né? A exemplo do agronegócio, e aí a gente vai ver ali o oeste da Bahia está tomado pelo agronegócio, a fronteira agrícola do Mato Piba, que vai envolver o Maranhão, Tocantins, o Piauí, também a parte do oeste da Bahia, que tem avançado de forma avassaladora, né, no que toca justamente o silenciamento dessas comunidades tradicionais que estão nesse perímetro, né, para validar um modelo de desenvolvimento econômico que o Estado entende que é o ideal. E aí a gente vai ver também empresas minerárias sendo instaladas ao longo desse perímetro, mas também de toda a Bahia, né? Recentemente foi veiculado nas mídias baianas de como as empresas minerárias elas são importantes para a Bahia, né? Mas quando a gente vai a fundo de uma comunidade tradicional, não é isso que a gente visualiza, não é isso que a gente sente, porque as empresas minerárias elas fazem um papel péssimo nas comunidades tradicionais, não respeitam a consulta prévia livre e informada, né, não fazem nenhum tipo de conversa inicial para também entender que ali se trata de uma comunidade tradicional, simplesmente é concedida uma licença ambiental, elas se instalam e agem ao seu bel prazer, né, conforme seus interesses econômicos, e isso causa uma série de consequências para as comunidades, para as pessoas que ali, inclusive, causando uma evasão, né, muitas pessoas têm que sair de suas casas porque não conseguem mais viver com a poeira, com os barulhos, né, enfim. Outro ponto também que a gente precisa destacar e que está sendo
bastante apresentado aqui na Bahia são as energias renováveis, né? As eólicas e as solares estão, assim, também tomando conta das comunidades tradicionais de uma forma bem absurda, também bem desrespeitosa, e temos acompanhado algumas comunidades que perpassam esses problemas e que, infelizmente, são validados pelo Estado também. Então, a gente vê que, de uma forma ou de outra, o Estado vai estar, né, diretamente ligado a essas consequências, a esses danos que as comunidades sofrem. E, com isso, não há o interesse do Estado em fazer com que ande os procedimentos de regularização fundiária das comunidades tradicionais, né? E aqui a gente também vai ter uma variedade muito grande de comunidades tradicionais, quilombolas, gerazeiros, fundo e fecho de pastos, né? As pescadores e pescadoras, marisqueiras, né? As comunidades ribeirinhas. Então, assim, são comunidades que sofrem com esse tipo de modelo econômico estabelecido pelo Estado e que, com isso, não tem seu direito de regularização fundiária, suas políticas públicas asseguradas por conta desses interesses maiores. E, com isso, o que é que vai gerar? Vai gerar o conflito, vai gerar um conflito que a gente sabe muito bem, conhece, que é comum em toda e qualquer comunidade, que são os conflitos decorrentes das disputas por terra e água. E aí, na Bahia, 83% dos conflitos que são abarcados, que são identificados, que são registrados no campo, 83% desses conflitos são decorrentes de disputas por terra e água. E quando a gente vai ver, né, quem é que está na ponta de lança desses conflitos, são as comunidades tradicionais, são os povos originários, né, são os sem terras, são os assentados, são os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que aí a gente tem um ponto também que eu acho que é muito importante destacar, é que, assim, existem comunidades que ainda não se reconhecem quilombolas, mas que são quilombolas, e isso é um ponto-chave do processo de desinformação, né? O que é que a gente visualiza também? É possível que essas comunidades que ainda não se identificam, né, seja porque pelo racismo antinegro que opera, né, de forma avassaladora e que dificilmente a gente vai conseguir superar isso, porque a cada dia que passa eles conseguem, né, fazer com que o modelo da elite, o modelo da branquitude, ele prevaleça, né? Então, muitas comunidades, por exemplo, aqui na Bahia, que são quilombolas, colocam placas, a gente tem um registro disso, né? Colocaram placas em suas casas assim, eu não sou quilombola, né? Então, isso é muito preocupante, isso é muito triste. Tudo isso porque foi um caso aqui que teve uma comunidade, inclusive, que a gente acompanha, em que os fazendeiros falavam para as comunidades, se você se declarar quilombola, você vai perder seu emprego aqui na fazenda. Se você se declarar quilombola é vagabundo, quilombola não presta, quilombola é preguiçoso. Então, todos os estigmas, né, que são trazidos desde da época do período de escravização, eles continuam a ser perpetuados, né? Então, o racismo ele continua a operar e a gente vai ver esse reflexo, né, quando a gente não consegue visualizar que comunidades que deveriam ser o que potencialmente tem todos as características de uma comunidade quilombola, elas não conseguem se identificar. Então, se a gente também parar para pensar isso, a gente tem muito mais comunidade quilombola do que o próprio censo consegue identificar diante dessas omissões, né? A outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, não sei como é que está meu tempo, acho que eu tenho um tempinho ainda. Ainda tem, pode falar. Bom, maravilha. Outro contexto também que eu queria trazer é com relação aos quilombos urbanos, né? Na Bahia a gente tem alguns quilombos urbanos e que sofrem também uma série de questões e que perpassam justamente também esses processos de
dificuldade no seu próprio reconhecimento, porque a gente sempre tem aquela visualização do quilombo enquanto rural, e é muito importante que a gente também reconheça, né, e saiba e perpetue da existência dos quilombos urbanos, e como esses quilombos urbanos também foram e são importantes para a resistência do povo negro nas cidades, né, e a gente vai verificar que há ausente políticas públicas, né, o genocídio da juventude negra. Então, é preciso criar, né, todo isso. Ainda tem os quilombolas desterritorializados que vivem na cidade, porque muitas vezes, né, precisam ir para a cidade para estudar, precisam ir trabalhar, precisam dar um retorno melhor para suas famílias. Então, ainda tem essa questão que eu acho que também é algo que precisa ser enfrentado e conversado e trazido, né, no âmbito das problemáticas como um todo que os povos e comunidades tradicionais sofrem. E como é que a gente consegue visualizar também formas de mitigar esses danos e minimizar esses efeitos, né? A TR, por exemplo, desde 1992, tem um curso chamado Juristas Leigos, que é voltado justamente para os povos e comunidades tradicionais e lideranças também de movimentos sociais, que busca a socialização, né, dos direitos. E isso é uma forma que a gente, que foi pensado lá atrás, muito antes de mim, né? Eu entro na TR ali em 2017, 2018 como estagiária de Direito, né? Aí viro advogada, viro consultora, viro assessora jurídica e hoje estou na coordenação também. Então, muito antes de mim ali, em 92, já era pensada a necessidade de levar informação para as comunidades, para os movimentos, né, de forma a levar o saber jurídico e para fazer com que essas pessoas tenham autonomia de seus direitos e saibam e reconheçam, né, os seus direitos. E até hoje a gente faz isso, né? Até hoje a gente continua fazendo, né, ao longo de todo esse tempo. Nós temos um registro aqui de mais de 40 turmas de juristas leigos, né, que já abrangeu tanto os estados da Bahia, Sergipe, Minas, Pará, e agora mais recente Maranhão, Tocantins e Piauí. Então, é uma forma que a gente percebe que é interessante, que tem um resultado disso, né, para trazer informação também às comunidades e de alguma forma, minimizar esses efeitos da desinformação, esses efeitos do silenciamento, da deslegitimação das comunidades, e é dessa forma que a gente atua e que a gente consegue ver resultado, né? Então, é muito importante. E é isso. Eu acho que é mais ou menos, eu pincelei aqui várias coisas, porque foram me ocorrendo, e no decorrer da conversa a gente pode ir amadurecendo e dialogando de outras formas também. Obrigado, Laís. Isso aqui. Bom, é tanta coisa, né, gente? Mas eu acho que falar sobre comunicação, eu acho que uma coisa que interliga essas falas, né, é a titulação, que é o grande desafio, que é a nossa luta pela terra, né? Inclusive, recentemente, né, com a notícia de Alcântara, né, é um bom exemplo dessa comunicação, como essa comunicação pode trazer algumas questões, né? Então, foi feito um acordo, tudo mais, só que esse acordo tem várias questões. Então, inclusive a mídia ninja, vários órgãos falam, Alcântara é titulado. Só que, por exemplo, eu já trabalhei no processo de titulação de comunidades. É um processo muito longo, que esbarra sempre, e aí a gente tem que dar nomes aos bois no INCRA. Então, a gente faz todo o estudo, vai o antropólogo, a cientista social, todo mundo, a arqueóloga, a gente faz toda a questão, todo o mapeamento, o agrimensor, toda a medição, só que tudo isso esbarra no INCRA, né? Então, a comunidade quilombola Calunga é a maior comunidade de extensão territorial, né, do Brasil, para vocês terem ideia, dos mais de 250 mil hectares,
não estão na mão da comunidade. Então, tem muitas terras devolutas. Esse ano teve algumas terras que foram tituladas, tem terras que ainda estão na mão de terceiros, né? Então, para a gente ver o tanto que é um desafio essa parte da comunicação, né? E como é que fica isso. E é muito interessante que pensar em comunicação, pensar em fake news para os nossos povos, a gente vê essa perda também de alguns princípios e valores ali. Eu fico vendo muito dessa questão da coletividade, do que é ser quilombola, né? Então, hoje fica muito difícil o que é ser quilombola, né? Já que os nossos mais novos têm acessado certas informações, né? Têm sido assediados com certas informações e confundindo que certas coisas não é que o outro faz que a gente também pode fazer. Ele nem deveria fazer, nem a gente deveria fazer. São coisas assim que não trazem benefícios nem para o nosso povo, nem para o povo deles, para ninguém, né? Então, eu acho que essa reprodução é um grande desafio hoje. A gente tentar manter essa comunicação dentro das comunidades, com os mais novos, com os mais velhos, né? Essa questão da alimentação é muito importante, a Juliane vai falar, porque eu sempre busco meus alimentos naturais, né? E aí, final de semana agora, a gente estava numa ação com as crianças e adolescentes lá na comunidade, e a gente perguntando, o que você gosta de comer? Né? O que você come? Ah, você gosta de cajuá? Eu gosto de cajuá, mangaba e tudo. E na hora do almoço, as crianças foram almoçar também com a gente, aí eu fiquei fazendo teste, tipo assim, vocês querem, nossa, eu vou pedir um suco de mangaba, vocês querem um suco de mangaba ou uma Coca-Cola? Eles, não, um suco de mangaba. Eu falo, ufa. Né? Porque tem essa questão e tem essa grande diferença, assim. Né? Então, eu acho que essas fake news e o que é ser quilombola, eu falo muito isso porque próximo à comunidade calunga, por falta dessa desinformação, então, de fora falou, vocês são quilombolas, né? Então, como os povos indígenas também têm seus nomes, assim, seus parentescos, nós também temos, né, e somos ligados por esses laços. Então, se a gente chegar em algum lugar, você é quilombola, primeiro que é um termo pejorativo, por muito tempo, né? Então, atrapalha muito essa informação que chega nas pessoas. Com isso, as pessoas não vão se identificar, né? Então, a gente teve o primeiro censo, né? Então, acaba, né, que essas questões vão se esbarrando, assim, então é muito importante, quando a gente pensa em informação, essa informação assertiva, né, e eu falo que é muito necessário esse letramento, assim, né, e não é nem para ensinar nós quilombolas a sermos quilombolas, mas esse resgate e esse aquilombamento que nós precisamos fazer, né, dentro de todo o Brasil. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma fala, querer contribuir, trazer uma realidade também da sua comunidade, né? Mas eu acho que são 3 pessoas que trazem realidades assim de locais diferentes, mas com pautas semelhantes, né? Então, eu acho que os problemas são os mesmos do centro-oeste, ali ao norte, nordeste, assim, das comunidades quilombolas, como a gente fala assim. Então, pensar em comunicação, informação e nessas notícias falsas, e aí é muito bom a gente lembrar quantos quilombolas morreram devido à Covid-19, por conta da falta de desinformação, né? Então, era um grupo prioritário para se vacinar, né? Então, era um grupo que estava se isolado. A partir do momento que a gente tem esse contato com outras formas de comunicação, né, acaba que muitos quilombolas deixaram de vacinar, né, deixaram de se cuidar, né, e vieram a óbito, assim, né. Então, é muito importante a gente entender isso e qual é a imagem, por exemplo, que os quilombolas... Recentemente, eu estava lá no Jalapão, né, e aí lá na comunidade do Prata, né, com o Tiago, a família dele, e eles falavam muito dessa questão, falaram, nossa, Taz, agora está chegando um asfalto aqui,
Isso é preocupante, né, para eles. Para muitos, comemoram um avanço, o asfalto, né, o fácil acesso, mas isso para as comunidades também é muito preocupante, né? Então, já que a rodovia vai passar dentro das comunidades, né, vai passar próximo, né, com isso vem várias questões assim. Então, é muito importante a gente alertar isso, porque a comunicação sempre vem com progresso. Nossa, estradas, assim, né? E a gente tem vários problemas, a gente tem o assoreamento dos rios, a partir da poeira que é levantada, assim, dessas estradas que são feitas. Então, são vários impactos, né? Assim, então, debater racismo ambiental é muito importante também para trazer sobre essa comunicação, tá? E eu acho que mais necessário, assim, a gente trazer, não sei vocês, mas, por exemplo, aqui, tanto no território de Canoa, que está sobre avaliação, por exemplo, sobre várias mineradoras, mesmo sendo titulada, mas a comunidade ali de Aciara, né, ali extrema. Inclusive, essa semana a gente levou uma professora geóloga lá para esclarecer algumas questões, porque eles estão sofrendo um forte assédio de mineradoras e muita gente está indo muito na onda nessas informações que são divulgadas. Então, a gente falou assim, a gente teve uma ação de levar ao Ministério Público, né, pegar órgãos, assim, para falar, não, pessoal, e de todas as comunidades lá, apenas uma tem a titulação, uma outra, eu até participei do processo de reconhecimento, só que esbarrou no INCRA, né? Então, isso antes da pandemia, 2018. Então, a gente tem até hoje esse processo. Juliane? Obrigada, Thales. Acho que eu queria trazer duas coisas, que é uma questão, você falou das estradas, dos impactos, também questão do racismo ambiental, tem a questão do lixo e plástico, enfim, e você tinha falado a última coisa aí, enfim, esqueci, mas a questão do lixo é uma coisa que também me preocupa muito, porque na minha infância não tinha, gente, no meu território. Hoje, cheio de plástico para tudo quanto é lado, nos rios, e isso é mais uma. E aí, como essas coisas chegam, as coisas relacionadas ao consumo, porque para consumir a gente serve, né? Para usar o nosso dinheiro a gente serve, para ter direitos, acho que nem tanto, né? Então a gente consome esses produtos, né? Nos territórios. Onde a gente descarta uma geladeira velha que quebrou? Onde a gente descarta os plásticos das coisas que a gente compra? Ficam tudo ali, por ali, né? Então, acesso eu vejo um grande problema de racismo ambiental, da questão do saneamento básico, contaminação dos rios, porque a gente continua usando a água que vem da terra, ali do quintal. Né? A diferença é que tem ali uma bomba que leva água para dentro de casa, né? Em alguns territórios. Mas a contaminação dessa água, a contaminação do solo, como que a gente, dentro da comunidade, vai se proteger disso? Sabe? Se a gente não. A gente precisa fazer um barulho em relação a isso, porque precisa chegar a saneamento básico. E saneamento básico, na verdade, no Brasil é um problema na América Latina, porque, enfim, uma cidade como São Paulo também, em alguns lugares, se a gente for ver, também não tem, e eu posso trazer isso para vocês com certeza, que eu vi com os meus olhos, tipo, casas que eu fui visitar e não tinha banheiro, né? Então, é um problema do Brasil, e aí eu gosto de trazer isso, que São Paulo tem problema com isso, porque também é um estereótipo dizer que a gente que é o quilombo, que está no meio rural, ou que está na Amazônia, não tem nada, porque a gente é pobre, ferrado e tal. Na verdade, quando se trata de alguns temas, a gente está meio igual, né? Em São Paulo, que é a capital a capital econômica da América Latina, tem muitos bairros que as pessoas não têm nem banheiro, né? Então, só que no nosso caso as coisas sempre são muito mais graves, né? Então, a gente não tem recolha de lixo, a gente não tem saneamento básico, e as consequências disso é mais contaminação de solo, contaminação de rio, que vai impactar a nossa vida e a nossa saúde, em um contexto que a gente não tem acesso a hospitais, né? A médicos, enfim. A gente sabe aí até que os médicos não aceitam, né? A gente sabe que os médicos não aceitam ir para o território, porque, primeiro, os médicos brasileiros, a medicina brasileira é branca toda, né? Essa galera não vai querer cuidar de quilombola, de gente preta, lá no interior da Amazônia. Por isso que
o programa Mais Médicos era muito importante. Na minha comunidade foi fundamental, assim, foi a primeira vez que as pessoas tiveram acesso mesmo a algum acompanhamento sério, assim. Mas, né, até isso tiraram da gente também. Não, exatamente isso. É muito importante essa fala, principalmente, não só do mais. Eu estava conversando isso esse final de semana sobre, porque as pessoas perguntaram lá, tá, que tem saneamento básico, eu falei, olha o tanto que é interessante, veio aqui uma galerinha dar um curso sobre biodigestor e tudo, só que eles deram o curso, só que eles só falaram, não ensinaram, não trouxeram nada, então, essa questão de deixar também algo é muito interessante, né, que é aquilo que Nego Bispo falava, se for comer minha banana, então traz um suco de tangerina também, né? Então é uma partilha aqui, né? Então não é só um lado assim, pera aqui, você vai comer a banana, mas de nada. Então há uma necessidade de pensar essas formas, né? Então quando a gente pensa muito em saneamento básico, às vezes a gente pensa muito também nessa questão de assim, também não é abrir a comunidade e sair tacando cano, né? Mas pensar formas sustentáveis, né? Para que a gente possa gerar ali um processo autossustentável de autônomo, né? De gerar energia, devolução desses resíduos, tudo, isso é muito importante, né? E essa informação, ela se perde nesse meio, né? Nesse processo, assim, eu acho que das prioridades, né? Eu acho que, pelo menos eu vejo, assim, que tem um amigo meu, Arthur, que ele fala, a pauta do dia é essa, isso tem que estar na pauta do dia, né? Então, eu acho que isso tem que estar na pauta do dia, né? O que é ser quilombola e quais são as nossas reivindicações. Porque quando você fala essa questão do movimento negro, e aí, por exemplo, eu gosto muito do Mano Brown, do Emicida, são fantásticos, mas até que ponto, né? E até eu e Raimundo conversava muito sobre isso, até que ponto eles representam a luta quilombola, né? E não é desmerecendo, né, o trabalho dos nossos irmãos, assim, mas até para tirar um peso e uma cobrança, assim, sobre eles, sobre uma pauta que não é deles, né? Então, pode ser? Pode ser, mas eles trazem uma pauta, uma luta, assim, em outros caminhos, que é fundamental, né? Que não há um desmerecimento, mas a gente tem que entender isso, né? Quem a gente levanta nessas potencialidades e quem estão falando por nós, né? Então, eu acho que esse ano, com a aprovação da escola Quilombo, né, também em algumas regiões o projeto, e com o Plano Nacional de Educação Escolar Quilombola, né, de 2024, agora em maio, que foi, assim, publicado novas diretrizes e tudo, trazendo, assim, um fortalecimento, isso é um avanço, né, mas eu acho que a gente tem que lembrar muito, e para isso funcionar, né, a gente precisa ter um território, né, então, tem um território ali para essa educação, para essa saúde, né, estar presente ali, né? Eu acho que é muito isso. Mas não entendo que eu estou desmerecendo a luta, né, dos nossos companheiros, nossos irmãos, assim, né, irmãs, né? Mas é só que a gente tem que pensar isso, é fundamental para que a gente estabeleça a luta e consiga fazer esse aquilombamento e lutar, né? Então, é o que eu falava muito na questão lá da comunidade de Jaciara, eu falei, a gente tem que fazer barulho, e aí a gente precisa ir atrás de quem nos representa. Então, quem do Ministério Público nos representa? Quem da Defensoria nos representa? Quem da mídia nos representa? Representa que pode somar nessa luta aqui, né? Guilherme, pode falar? Ai, gente, eu fico super inflamada se ninguém falar, porque, nossa, vocês não têm noção. Thales, eu concordo com você, eu acho que tem um cuidado aí, eu também super tenho muito medo de falar sobre essa questão, mas a gente tem que aceitar que, de fato, eles não representam a nossa luta, eles nem conhecem. E está tudo bem, não tem que ser assim mesmo. Eu acho que está na hora da gente meio que se organizar aqui nós mesmos, sabe? E eu vejo, acompanho, enfim, tal, e é uma coisa que eu venho falando muito para a galera preta do Sudeste, cara, vocês precisam se conectar com o Quilombo,
Vocês precisam ir para os territórios. A galera está indo mais, nada contra também, que são nossos irmãos. A galera vai para as aldeias, se conecta com os indígenas. Então, a gente está tão invisível que a gente está invisível para os nossos, sabe? O Rincon, eu sei que tem uma super conexão com, por exemplo, com comunidades indígenas e tal, enfim. Acho que o Emicida também e tal. E eu não vejo essa galera tipo, fazendo esse movimento, olhando para os quilombos. Ainda não tem essa consciência, esse entendimento que o quilombo, na verdade, é o guardião da ancestralidade negra, sabe? É como se fosse a aldeia. Se a gente fazer um comparativo com os indígenas, que é como se fosse a aldeia, o nosso lugar original, né? O lugar que guardou toda a nossa memória ancestral, é o quilombo. Se essa galera não está se conectando com o quilombo, tudo bem, a gente também não tem direito de ficar reivindicando, né, cobrando nada, né, deles, né? Mas acho que é importante a gente só pontuar e jogar ali, né, umas biribinhas, algumas reflexões, para que talvez, mas eu acho que eu concordo com você, a gente não tem que cobrar, a gente precisa fazer o nosso aqui mesmo, sabe? Gente, só lembrando de assinar a lista de frequência para receber o certificado, tá? Ela tá aqui no chat, a Ludmilla postou, eu repostei aqui, tudo bem? Tassiane, depois Raimundo. Tassiana, desculpa, Tassiana, pode falar. Boa tarde. Eu venho de um movimento, de um coletivo aqui de Caxias, né? E eu não venho de quilombo, mas eu sei que toda a minha ancestralidade é de quilombo, por ser neta de mulher escravizada. E aí eu entendi nesse contexto todo, né, que a gente precisa fazer algo e que o Brasil tem uma dívida gigante com todos nós, principalmente os quilombos e os povos indígenas, né? E por conta disso, eu venho me capacitando, fazendo curso para justamente estar dentro das comunidades quilombolas, levando essa informação que muitas vezes não chega, principalmente com a juventude, né? Que aí é onde, na maioria dos encontros que eu participo, em especial a Teia dos Povos, a gente escuta muito falar, a juventude não é presente, não está lá e não sei o quê. Mas a gente sabe que é todo um processo de acolhimento, de falar, de fazer com que esse jovem se sinta pertencido daquele território, né? E se ele não tem esse pertencimento, esse jovem ele acaba se dispersando, né? Como outro dia eu estava no quilombo do Raimundo, lá no Pique da Rampa, né? E a irmã dele queria comer açaí, e ela diz logo que é Jussara, mas ela não queria congelado. Cara, eu achei isso fenomenal, porque é diferente. A gente que tem essa vivência sabe que é diferente. E como isso tem que atravessar as outras gerações, né, as menores, esse processo de coletividade que quando eu vou sempre para as comunidades que é do almoço, do lanche, da roda de conversa, como isso me fortalece e como isso faz com que a gente perceba que isso não deve morrer. E aí a gente vai para essas comunidades, leva essas informações e se sente muito acolhido. E aí a gente vem de lá com uma bagagem que, cara, eu tenho que estudar essa outra parte aqui, porque não é só sobre a juventude, mas a gente acaba ouvindo a senhora que está lá na casa, que está falando que a vizinha está vivenciando violência doméstica, e aí, além da violência doméstica, é o conflito agrário, além do conflito agrário, tem as meninas que não entendem muito sobre dignidade menstrual, e aí a gente vai tocando nos assuntos e uma coisa vai levando a outra, e a gente vai buscando estar dentro de formações para que a gente possa contribuir com esse processo, porque a gente sabe que não é fácil, e isso tem feito, assim, muita diferença para mim, para a minha vida, e isso tem me potencializado a buscar e compreender como essas informações contribuem, né? Eu acompanho de perto aqui as comunidades do leste dos Cocais, e aí tem o pessoal de Jacarezinho, do território quilombola de Jacarezinho, né, que foram ali pegos de surpresa pela morte violenta do seu Edivaldo, que era a grande liderança. E lá eles se organizaram para buscar que todos andassem juntos, né? Porque antes era só o seu Edivaldo, e o seu Edivaldo era essa grande referência.
E aí as mulheres começaram a participar dos encontros, elas começaram a se fortalecer em rede, e aí não ficou só o território de Jacarezinho, ficou o território da região leste, né, que é um grupo chamado de Mulheres da Resistência, e isso é muito bacana. E aí, de vez em quando, eu pego lá, olho nos grupos e as meninas falando, olha, chegou um grileiro, um cara assim e tal, vamos conversar aqui, fica todo mundo da comunidade atenta, isso não pode estar acontecendo, e isso é muito bacana, e algumas instituições vão lá e dão orientações, ó, como tu pode estar usando o teu celular, como tu pode estar fazendo isso para passar uma informação, como tu pode guardar essas informações e não passar para todo mundo da comunidade, e isso faz muita diferença. E eu percebi que depois que a comunidade teve acesso a muitas informações que antes não tinha, que era restrito numa liderança, essa comunidade ela começou a andar e a gente consegue ver tanto a juventude, as crianças e os adultos com esse pertencimento de luta pelo território, que não é algo fácil e que a gente sabe que existe muitos gargalos ainda. Infelizmente, a morosidade no nosso país com relação às políticas públicas para todos os menos, como eles dizem, né, os menos favorecidos, na verdade, nós somos essa grande maioria que somos massacrados o tempo todo, tem feito um processo, assim, de luta muito grande, a gente precisa fazer muita coisa. Eu fico feliz de ver algumas pessoas aqui, né? Inclusive o Dudu, que eu tô com saudade, Dudu, e é muito massa ver esses meninos jovens que estão aí participando, buscando informação e se capacitando, porque isso faz toda a diferença dentro do território. Parabéns pela fala da Juliane, da Laís, o Thales, eu, assim, simplesmente sou encantada, porque isso fortalece e direciona a gente para o norte de que a gente está no caminho certo, contribuindo com esse processo. É isso. Obrigado, Tassiana. Raimundo, gente, só vou falar, acabou a luz aqui em Goiânia, então, mas eu ainda tenho bateria aqui. Eu só tô falando, então eu vou, quando eu tiver com pouca bateria, eu aviso vocês, mas tá dando tudo certo. Raimundo? Eu acho que eu vou dar meu... A Laís pode falar primeiro. Laís? Então, Laís, Obrigada, Raimundo. Não, só identificar, assim, na fala da companheira que me antecedeu, dizer que, assim, é muito importante quando as comunidades elas conseguem se organizar, né, nesses processos formativos também para estabelecer esses protocolos de segurança e de como difundir essas informações de forma segura, né, e garantir também a autoproteção das comunidades, porque elas perpassam, né, processos muito graves de cooptação de lideranças, cooptação de pessoas, né, seja pelos empreendimentos, seja pelo próprio Estado. Então, quando a comunidade se organiza e estabelece de forma segura, né, esses protocolos, até por intermédio de alguma outra organização, a gente tem feito isso aqui na Bahia. Algumas comunidades que nós acompanhamos, né, estavam passando por situações assim bastante delicadas, de ameaça de bastante violência. Então foram propostos, né, protocolos de segurança e autoproteção, e a partir disso foram sinalizados alguns pontos que precisavam ser, né, assegurados, que precisavam ser tomados por essas comunidades, por essas lideranças, para que as informações elas sejam difundidas de forma segura e que não acabe também acarretando uma exposição muito, muito grave, né, para que não acabe acontecendo algo muito grave com essas pessoas. Então, eu acho que é algo importante também que precisa ser levado em consideração são esses protocolos. obrigado, Laís. Raimundo? Tá me ouvindo, né? Rapaz, minha internet caiu mais 2 vezes aqui, mas já voltamos, coisa que acontece toda hora, todo dia. Valeu, grande Thales, a Ludmilla também. Certo, todo mundo que eu conheço já pessoalmente, que eu conheço online.
Agradecer a disponibilidade da Juliene, da Laís, duas potências, né? Muito contemplado pela fala de vocês. Vai muito de encontro, né? A gente se sente contemplado que fica até sem saber o que falar. Então, a minha fala é mais de agradecimento, né? A vocês dois, ao Thales, a Ludmila, Tassiane, ó, saudade de ti também aí, todo mundo que está aqui nessa página, nesse encontro, né? E dizer que é uma reflexões bem potentes, né? Que deixa a gente à flor da pele, né? Nesses momentos. Eu fico aqui arrepiado a todo momento, né? Ouvindo vocês, porque é uma luta muito grande, tem sido uma luta muito grande a gente encarar essas desinformações, ela estraga essa questão da invisibilidade que as comunidades ainda têm, da dificuldade que as comunidades quilombolas têm ainda de se reconhecer, se auto-reconhecer enquanto comunidades quilombolas, né? O Maranhão tem muitas desse tipo. É um problema muito sério, que a gente é muito mais do que está no censo, né? A gente sabe que o censo já é bem menos do que mas é muito mais do que a gente pensa, né? Juliane traga aí essa potência, um aparato da realidade do que a gente vive de comunidades, né? Inclusive, hoje mesmo a gente já teve que mandar uma mensagem no WhatsApp da galera da Secretaria de Educação Regional quanto à estadual, e a resposta deles é que eles não aceitavam por WhatsApp, a gente tinha que mandar por e-mail, né? Então é muito doido. A gente está há 5 meses aqui sem professor de português, entendeu? 5 meses. Então, o descaso constante que acontece na realidade das comunidades, né? E esse atravessamento de como a mídia, principalmente hoje, não é nem mais a questão da mídia tradicional, mas como as organizações de mídias que a gente deu uma credibilidade, que a gente botou também aquela nossa confiança, né? Por a gente estar tão atravessado que às vezes quem diz que vai colar com a gente, então bora, né? Porque a gente quer essa ajuda. Mas nesse caso que até o Thales traga da questão de Alcântara, né? Que é um exemplo de como a desinformações ela atravessa a gente de uma forma tão cruel. Quando a gente começou a abrir as páginas no Instagram, mídias que têm um nome muito grande nacionalmente falando que os quilombos de Alcântara foram titulados, né? Que uma luta de 40 anos foi cessada, né? E a gente sabe que não foi bem assim. Aí para minha surpresa, eu vou na página do Lula, oficial do Lula tá lá. Quilombo Mamuna, né? Que é um dos territórios, está titulado, né? E mais 11. Então, o poder que tem a informação, ou melhor, a desinformação, né? Que, por exemplo, a galera que tem essa credibilidade, que tem essa confiança no presidente da República, que vai lá na página dele, cara, isso para as comunidades quilombolas é um atraso muito grande, né? E tu vai para uma página como a Mídia Ninja, como outras que postaram, não estou lembrado de outra, mas que postaram que o quilombo foram titulado, né? Que uma luta de 40 anos foi cessada. E a gente, quando vai ver o que está por trás desse acordo, só vai beneficiar o próprio Estado brasileiro, né? Que quer tirar aquela sua culpa das costas. Então, obrigado a vocês por esse debate, né? A gente fica muito feliz de saber que muitas pessoas aderiram, né, a isso, por essa forma de estar lutando nessa circunstância, né? A gente tem defendido muito como é que a gente tem entendido a felicidade durante todo esse processo, né? De como a gente coloca a nossa felicidade nesse caminho mediante por violações de direito a todo instante das nossas comunidades, né? Como é que a gente está organizando o nosso sorriso, o nosso cantar, simplesmente o nosso pulsar do coração para nesse sonho de não um futuro tão distante, bom, né? Mas um presente real com a gente livre dessas perseguições. E a gente encontra isso a todo momento, nessa dificuldade que a gente enfrenta, até nas próprias informações que seriam boas para a gente tentar mudar essa realidade. Então, gratidão a todos vocês. Juliane, rapaz, bora fazer aí zoada, né, nessas mídias. Laís também, obrigado, prazerzão te conhecer. E vocês todos que estão aqui nesse bate-papo. Espero que vocês não sejam o último, né? O último. A gente vai estar mandando para vocês também aí no WhatsApp, né, as próximas rodas de conversa. E só muita gratidão. E a galera que está aqui, eu acho que do curso de comunicação que a gente está fazendo, comunicação ancestral, essa semana a gente vai estar botando os encaminhamentos lá para vocês, para marcar o nosso encontro. Valeu, galera. Share.
Valeu, Raimundo. Eu que agradeço aí. Acho que a gente tem que continuar esse papo. Enfim, ver maneiras aí da gente ter o nosso portal de notícias, enfim, além aí de usar as redes sociais, mas acho que a gente precisa mobilizar aí os jornalistas e comunicadores quilombolas para a gente pensar nesse espaço, assim, sabe? Eu sei que a gente tem muita coisa, mas assim, eu não sei em que momento a gente teve férias, né? Então, acho que a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas eu acho importante a gente se organizar nesse sentido, né? A comunicação, gente, é isso, a narrativa é um negócio, assim, muito... a gente vive num país que acredita em narrativa e não acredita em coisas que vê, sabe? Então, a narrativa no Brasil, ela é muito importante, né? Uma coisa contada 3 vezes vira verdade no nosso país. Então, a gente precisa tomar conta da nossa narrativa. E ultimamente contada uma vez, né? Então, assim, que antes tinha até 3 vezes, agora uma vez, meu Deus. Franciele, você tinha levantado a mão, você quer falar? Ou não? Pessoal, se ninguém quiser fazer mais nenhuma fala, eu acho que, assim, foi uma roda de conversa, é uma roda de conversa muito bacana e há necessidade de discutir, né? Discutir sobre comunicação e comunicação ancestral, forma de comunicações, né? E entender isso. Tem um outro conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é o afrofuturismo, que o afrofuturismo é isso, né? Essa ancestralidade, né? Caminhando como Sankofa caminha, né? Então, o afrofuturismo é nada mais, nada menos do que Sankofa e muito menos do que Exu, né? Então, eu trago aqui Eleguibá para lembrar que é o orixá de comunicação. Então, a gente precisa fazer, né, essa pedra que ele arremessa ontem, né, esse pássaro. E aí é muito importante que a gente chegue, né, e traga essa comunicação ancestral, traga nossos conhecimentos, nossos saberes, né, para que a gente possa estar conseguindo e se aquilombar, né? Recentemente eu e a Jéssica, uma amiga minha, a gente está até escrevendo um artigo, né, que vai estar quase virando um livro sobre isso. Qual o conceito de aquilombamento, né? Então, trazendo uma mais atualidade, assim, nele, eu acho que aquilombar é isso aqui, né? Entender que o nosso corpo é o território, entender que nosso movimento, né? Então, quando a gente falou, somos todos parentes, né? Então, quando a gente vai ver todo esse processo, é importante, né? Que a gente traga isso. Queria agradecer vocês. Até a Ludmila tinha falado comigo, né? Das próximas vezes, uma proposta que a gente gostaria de fazer, fazer pelo YouTube, né, para deixar lá também. Eu acho que a gente precisa ocupar certos espaços e até, né, pensar no processo de acessibilidade, né, no processo de acessibilidade. A Ludmilla falou que a gente vai postar lá, porque, assim, as pessoas possam estar acessando e nos comunicando, né? Uma coisa que eu até tinha falado, que é muito importante, no processo de aquilombamento, e até no cuidar de saúde mental, que eu tenho até falado para as pessoas, é que o processo de seguir redes, né, as nossas redes que a gente colabora, isso é muito importante, né, que é uma educação, né, e uma luta ali contra o algoritmo, né. Então, o que vem para mim? Vai vir coisas muitas, então, lógico que não dá para filtrar tudo, né, mas dá para filtrar grande parte a partir disso. Então, acho que essa comunicação e essa informação, ela fica mais assertiva a partir quando a gente tem rede. Então, se eu vejo uma informação, pera que Juliane, isso aqui é verdade? Laís, Raimundo, Ludmila, certo? Como é que é isso aqui? Cada um vai comunicando assim, a gente vai alinhando e acertando, eu acho fundamental, tá? Eu acho isso é muito importante, né? A gente seguir as redes, né? Os nossos coletivos, os nossos movimentos, fazer esse processo de afirmamento nesses outros espaços também, midiáticos, assim, tá? Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez essa troca de conhecimentos aqui, é muito importante, né? Quero agradecer a presença também de todas as pessoas aqui na sala,
o Ine Lopes, que também está aqui, que é quilombola aqui da Bahia, bastante atuante aí, tem levado a luta quilombola, inclusive, para a ONU, para discutir direitos e políticas públicas. É muito importante ter esses quadros, né, de juventude que conseguem romper essas barreiras, esses obstáculos, né, que a institucionalidade nos impõe. Então, agradecer a todo mundo, né, a TV Quilombo, a Articulação Agrefogo, a Juliane, a você, Thales, também, por estar aqui conosco nesse momento bem prazeroso e importante para a luta, para a união, de uma forma geral. Estou à disposição para dialogar, para aprender, para estar aqui com todas as pessoas aqui presentes e poder somar. Eu agradeço também, Laís, muito bom te ouvir, né? Thales, Raimundo aí pelo convite, todo mundo que está aqui, né, que veio participar, trocar. Eu acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente, mas nós estamos fazendo, né? Tem muitos desafios, mas estamos fazendo. E é importante a gente se cuidar, gente, bebam água, cuidem da saúde mental de vocês na medida do possível, cuidem do corpo, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, né? Essa que é a real. A gente precisa priorizar a nossa saúde para continuar lutando. Então, não esqueçam disso, por favor. Seu áudio está fechado, Thales. Opa. Deixa eu só... Quem puder abrir a câmera, só para me fazer uma foto aqui para a gente, bem bacana. E... Aí... 2, 3... Aí, certinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Agradecido pelas falas. Valeu, galera. Obrigado. Volte em paz, cada um no seu caminho. E é isso. Abraço e até a próxima. Valeu, até, gente. Obrigado. Axé. Até a próxima.